Olá, está começando por aqui mais uma edição do Agricultura BR e são esses os destaques desta edição. É cada vez mais comum o uso de bioinsumos na agricultura. No Rio Grande do Sul, os produtores da fronteira estão investindo no pó de rocha nas áreas de soja, pelos benefícios para o solo e também para reduzir os custos de produção. Quem mostra os detalhes é a repórter Viviane Lara. Produtores rurais da campanha do Rio Grande do Sul buscam bioinsumos para produzir com maior sustentabilidade e também reduzir os custos da lavoura. Michel, por exemplo, planta soja há 5 anos em área de várzea. A falta de chuva regular limita a produção. Nas áreas de sequeiro, a média fica próxima a 40 sacas por hectare. E por isso, o ajuste de insumos na hora de planejar a lavoura é decisivo para a rentabilidade do negócio. É uma alternativa que a gente está tendo, e a iniciativa para compensação da fertilidade do solo. Onde tu usa o pó de rocha, tu deixa de usar o fertilizante químico normal, solúvel, que além de ter todo um prejuízo na cadeia biológica do solo, também está num custo hoje muito elevado. Questão de dólar, questão de valor de grão, sempre o mercado de fertilizantes acompanha o valor dos grãos, como... Falando da propriedade, a soja e o milho praticamente dobraram de preço, os fertilizantes acompanharam. Buscando essa solução para redução de custo e manutenção de produtividade, pesquisando muitos trabalhos acadêmicos que tem disponíveis na internet, a gente conta com grupos de produtores que já usam há mais de uma década, tendo resultados excelentes, a gente resolveu começar a usar essa safra. Mesmo sendo a primeira vez a utilizar o pó de rocha, a aposta foi alta. 60% da área foi suplementada apenas com o produto. Inclusive tendo um milho, que está atrás de nós aqui, o milho sem adubo solúvel, químico, somente com 5 toneladas de pó de rocha. A estimativa de produtividade está ficando acima dos 180 sacos por hectare. Nessa mineradora, a rocha utilizada é o dacito, conhecida por ser bastante porosa, o que facilita a decomposição da natureza. A descoberta dos benefícios para a agricultura foi após muitos anos de estudo. A Britagem Soledade, ela vem do ramo da mineração, construção civil, pavimentação, e a parte de rochagem em si. Esse projeto Biominera é um projeto que me chamou muita atenção por assim, digamos, eu já ouvia falar muito em outros estados, outros países que estavam adotando essa tecnologia de usar o pó de rocha para mineralizar o solo. Através de diversas análises, a gente chegou à conclusão hoje quais são os minerais, os principais minerais que compõem a característica da nossa rocha. O diferencial hoje lá de Soledade é o potássio, então é uma alternativa, é um potássio 100% natural lá. Dentro dessa parte aí é onde a gente tem inovado, porque hoje 95% do potássio usado na agricultura ele é importado, né? Então nós temos hoje uma alternativa de um potássio natural dentro da região é algo bastante inovador, né? Outro elemento importante para a produção é o silício, que também faz parte da composição do pó de rocha. Esse silício ele atua na estrutura da planta, formando uma camada mais rígida. Então ela dificulta até mesmo da questão da lagarta, a proliferação de doenças, enfim, tudo isso está ligado. Mas não só essa parte também, mas também a questão da parte da sustentabilidade, que é você trabalhar com um material que é do ambiente, né? Porque o solo um dia foi rocha, né? Então o que a gente faz? Através da prática da rochagem, a gente estuda a rocha, moe ela e de certa forma joga um solo novo, né? O pó de rocha é rico em macro e micronutrientes que ajudam a melhorar as condições química, física e biológica do solo. A recomendação para aplicação na lavoura é durante o inverno, para expressar o máximo do seu potencial durante a safra de verão. Mas para chegar na granulometria ideal para a planta conseguir absorver esses nutrientes, é preciso todo um processo industrial para transformar a rocha em pó. O derrame ele está in situ ali, é detonado, vem a operação de desmonte,
Daí ele é transportado até uma máquina primária, que faz a moagem desse material, para a próxima máquina, secundários e terciários, receber essa rocha para trabalhar, transformar em partículas menores, até chegar na granulometria ideal para ser aplicada ao solo. Essa granulometria também foi muito bem estudada conforme a característica da nossa rocha, né? A agricultura está cada vez mais baseada em insumos naturais, organismos biológicos para controle das pragas e plantas de cobertura para proteger e nutrir o solo. E com isso, a produção sustentável de preservar a biodiversidade se fortalece e o produtor consegue produzir em alta escala com rentabilidade. Bom, você acabou de ver os preços da soja no mercado nacional, agora a gente confere a movimentação no mercado internacional. Mais cedo a Bolsa de Chicago apresentava uma pequena alta a curto prazo e se aproximava da estabilidade nas referências para o segundo semestre. Quem vai nos contar como está a movimentação em Chicago nesse momento é o jornalista Walter Puga Júnior, ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Ótima tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós tínhamos até agora há pouco ainda uma alta para a soja no mercado americano, considerando como referência aí os negócios no mercado futuro de Chicago. Agora há pouco, o contrato de maio, por exemplo, era negociado na máxima a 14 dólares e 19 centes por bushel, ou seja, nós temos aí uma movimentação de alta ainda, mas uma alta muito tímida. Neste momento, os últimos negócios estavam em torno de 14 dólares e 15 centes. Você acompanha na tela agora comigo o que está ocorrendo com a soja no mercado americano. A soja negociada para maio a 14 dólares e 15 centes por bushel tem uma leve baixa nesse momento, de menos de 1/4 de centavo de dólar por bushel. Já o contrato de julho, a 14 dólares e 9 centes, também tem uma queda de 1/4 de centavo de dólar por bushel, ou seja, praticamente estável. O mesmo ocorre com o vencimento de agosto. Repare bem que o vencimento de agosto já opera mercado abaixo de 14 dólares por bushel. O contrato de agosto a 13 dólares e 73 centes por bushel também tem queda de 1/4 de centavo de dólar. O contrato para setembro, mais longo, a 13 dólares e 2 centes por bushel, estável nas últimas informações da CBOT, da Chicago Board of Trade. A expectativa é que nós tenhamos aí a manutenção dessas cotações da soja, mas, de outro lado, há analistas apontando que, se a demanda continuar grande, Adriano, como está previsto, né? Demanda chinesa, demanda mundial por soja, podemos ter soja nos Estados Unidos até a 16 dólares por bushel já já. É com você. Ok, Puga, continua por aí, a gente continua com o Puga aqui, mas antes vamos ver como está o dólar comercial no Brasil. Já está entrando aqui para você acompanhar em casa. Hoje o dólar é comercializado a R$ 5,64 mais 3, uma variação positiva aí de 1,24%. E o dólar se valoriza frente a moedas em todo o mundo e retoma alta também frente ao real. Puga, aí eu vi agora há pouco aí que pelo menos as bolsas lá fora abriram em leve alta hoje. Ontem a gente teve também fechamento em alta por aqui e recuo do dólar. A gente conversou mais cedo hoje, a gente não tinha um cenário totalmente real a respeito, eram expectativas, agora você já tem aí uma visão mais concreta do negócio. O que você sinaliza para a gente em relação ao mercado nesta sexta-feira? Bom, nós temos o dólar em valorização frente a quase todas as moedas do mundo nesta manhã. Não seria diferente frente ao real. Mas aqui é um componente que pesa ainda mais e traz o dólar em alta de quase 1,30% agora a R$ 5,64, se bem que já chegou a R$ 5,64 mais 90, ou seja, quase 1,40% de alta hoje. E por que o dólar sobe? Porque há uma avaliação dos investidores, de quem opera no mercado de câmbio, sobre os impactos da discussão orçamentária, que vai
ter mais dificuldade agora, né? O quanto o governo quer evitar de gastos e quanto o Congresso quer gastar, porque houve, por determinação do STF, a instalação da CPI da Covid contra o governo federal. Ou seja, uma investigação que deve ser feita pelo Senado, por determinação do Supremo Tribunal Federal, para verificar as omissões do governo federal no combate à Covid-19, né? No combate e no trabalho para evitar aí o avanço da pandemia. Essa saga do orçamento já ganhou esse elemento novo e isso trouxe aí o dólar com esse movimento de alta. Os analistas veem como um momento muito ruim para que isso aconteça, enquanto ainda não se tem uma definição sobre o novo orçamento do governo, que foi aprovado pelo Congresso e que deve ser sancionado até agora, no próximo dia 22 de abril. No entanto, os gastos do governo estão previstos, estão muito, vamos dizer assim, muito acima do que se esperava. Para se ter uma ideia, os congressistas cortaram 2,5 bilhões de reais do governo, dos cálculos, da demanda do Ministério da Agricultura, e isso pode travar inclusive o Plano Safra, que estaria aí com essa falta, né, de 2,3 bilhões, 2,5 bilhões de reais a menos. Mais uma preocupação para a ministra Tereza Cristina, como nós abordamos já pela manhã. Agora, o que acontece no mercado de bolsa? Bem, o mercado de bolsa sofre outro impacto, que é a perspectiva de que São Paulo possa estender ainda mais essa fase emergencial. O governo do estado deve decidir isso hoje. Seria a segunda prorrogação dessa fase emergencial em São Paulo. E isso pesa também no nosso mercado de bolsa. Por isso, a nossa bolsa recua. Ainda mantém neste momento os 118 mil pontos que ganhou ontem, mas já chegou a arrasar fundo, já chegou aos 117.330 pontos aproximadamente. A queda do índice Bovespa agora é de 0,21%, mas ainda está na faixa dos 118 mil pontos. Alguns analistas de mercado apontam que, rompida aquela faixa dos 18 mil pontos, nós poderíamos chegar rapidamente aos 120 mil pontos. É a análise, por exemplo, do Banco Safra, né, que considera que há uma tendência de alta no curto prazo para o nosso índice Bovespa. As bolsas lá fora também estão mais fracas do que o normal. Nós temos um movimento misto na Europa, algumas bolsas em alta, outras em queda. Lógico, nem uma queda acentuada, nem uma alta acentuada, e o mesmo ocorre nos Estados Unidos. Mas aqui a perspectiva é de que nós tenhamos aí um recuo hoje na nossa bolsa e provavelmente deve manter os 118 mil pontos que ganhou ontem. Mas nada é certo por enquanto. Há muita incerteza em relação ao que vai ocorrer em Brasília daqui para frente, enquanto esse orçamento não for bem definido e com a instalação dessa CPI da Covid. Esperar para conferir, viu, Adriano? Não é possível agora ter uma visão muito clara da situação. Lembrando que lá nos Estados Unidos alguns índices vêm em alta, mas Nasdaq, por exemplo, que é um índice de referência para o mercado americano, concentra aí ações de empresas de tecnologia, recua agora 0,17%. E na Europa, enquanto a Alemanha tem alguma recuperação, o índice DAX da Bolsa Alemã de Frankfurt encerrava em alta, o índice FTSE na Bolsa de Londres vinha em queda e também nós tínhamos uma alta muito tímida no índice CAC 40 da Bolsa de Paris, ou seja, mercado ainda no mundo está um pouco tenso com o avanço da Covid, com as dificuldades da retomada do desenvolvimento econômico, né, da atividade econômica, vamos dizer assim. Então, é uma sexta-feira difícil, previsão difícil de ser feita. A perspectiva é de que nós tenhamos aí uma melhoria daqui para frente, mas é apenas uma perspectiva, não há ainda algo concreto para que esperemos aí uma alta nas bolsas e uma valorização ou do real, né? Uma valorização do real ou uma forte desvalorização do dólar. Fim de semana termina com muita preocupação para quem trabalha no mercado financeiro, viu, Adriano? É com você. Ok, Pulga. É hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco você vai ver que com atraso, Mato Grosso do Sul tem 98% da área de milho plantada. E ainda hoje, Paraná inicia a colheita da segunda safra de feijão. Fique com a gente, a parada é rapidinha, daqui a pouco a gente está de volta. 12h34, a Agricultura BR está de volta. A semeadura do milho segunda safra no Mato Grosso do Sul já está quase finalizada, mas o plantio está terminando fora da janela ideal, que foi até o dia 10 de março. Na segunda parte da entrevista com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, André Dobache, você vai conferir as perspectivas da instituição para o milho safrinha. Partindo para a safra de milho,
Mato Grosso do Sul está finalizando agora, né, o período da semeadura, já fora da janela ideal. Como é que deve se comportar essa safra do milho diante desse fator, né, de estar fechando aí após o período que seria o chamado período ideal? Essa é uma pergunta aí que nós nos fazemos também, sabe, nós produtores, porque o que acontece, né? Uma coisa puxa a outra e o clima puxa tudo. Então, a safra de soja atrasada, né, tanto lá na semeadura quanto na colheita, ela fez com que a semeadura do milho se estendesse até agora. Então, da mesma forma que a gente não finalizou a colheita da soja, a gente acredita que na próxima terça-feira, quando sai o nosso boletim, as atividades de colheita já estejam praticamente encerradas, assim como as de plantio. A ProSoja estima que o Mato Grosso do Sul não deve diminuir muito dos 2 milhões de hectares que a gente previa para a safra de milho, uma vez que os preços estão atrativos. Nós, produtores, enquanto associação, enquanto representatividade de classe, nós pedimos ao Ministério que reavaliasse o zoneamento de risco, porque nós estávamos colocando o milho numa janela mais arriscada e gostaríamos de contratar seguro. E a contrapartida foi uma lição para a gente, porque o que a pesquisa nos falou e nos comprovou com todos os estudos meteorológicos para esse ano é que o clima, infelizmente, não respeita a janela. Ele vai acontecer na medida que ele está sendo previsto. Então, o produtor que contraiu o risco, que colocou o seu milho no último decêndio de março, no primeiro decêndio de abril, ele está contraindo o risco e ele sabe que o risco da geada, da seca, ele é real, independente da gente querer ou não, é uma coisa da natureza, né? Então, nós estamos com esse risco na cabeça, ele está ponderado em função do preço que a gente está recebendo pela próxima safra de milho, mas é realmente um ponto de alerta para o produtor, porque os riscos de perda são muito grandes. Os riscos de perda podem ser superiores à produtividade mínima que a gente espera aí para ter algum lucro na safra. E quem planta milho sabe que realmente o risco de se plantar depois do primeiro decêndio aí de março, né, é muito grande. Exatamente. E nós temos alguns estados brasileiros com até previsão de algumas quebras na safra. Será que isso pode ocorrer aqui em Mato Grosso do Sul também? Exatamente. A gente, normalmente, quando a gente solta a previsão diária, né, plantada, essa previsão ela é em cima da área de soja consolidada. A ProSoja trabalha com 2 tipos de auditoria dos dados. Então, primeiramente, a gente faz um imageamento de satélite, fotos de satélite, onde uma empresa que a gente contrata analisa essas fotos e determina o que é soja, o que é milho, o que é outras culturas e tudo mais. Com essa área consolidada de soja, que chegou para a gente praticamente em janeiro, a gente estima qual percentual daquilo ali tem potencial para milho. E assim a gente chegou a uma área em torno de 2 milhões de hectares que a gente acredita que vai ser sacramentada aí na próxima semana, por isso que a gente não deu a semeadura de milho por encerrado. Dito isso, essas áreas marginais, né, que entraram aí no final de março, a partir do segundo decêndio de março, e estão sendo semeadas até agora, elas já estão com um potencial de produtividade bastante sacrificado, então a gente coloca isso na ponderação, e a partir da semana que vem, a gente começa a fazer previsões de produtividade de milho por hectare, assim como produção geral desses 2 milhões de hectares que a gente estima de semeadura, com potencial mais baixo em função de toda essa situação que a gente vive. Então, realmente, não estamos prevendo uma safra cheia, o que para nós é uma grande perda. Agora, André, nos últimos anos, é justamente isso que nós temos visto, uma sucessão de atrasos nos plantios por questão das condições climáticas. Em 2020, o período do vazio sanitário termina ali no dia 15 de setembro, né? Os produtores esperaram até o final do mês de setembro, quando veio as chuvas, para poder plantar. E no ano passado,
As chuvas vieram um pouco mais tardias, vieram mais ali para meados já de outubro e os produtores novamente aguardaram para fazer o plantio. Essas condições aí, elas tendem a se modificar. O que dá para fazer para tentar contornar essas questões ou se preparar aí para as próximas safras, para os próximos anos? Em primeiro lugar, vale a gente destacar que muito do que tem acontecido nos últimos anos, né, nesses últimos 3, 4 anos do Mato Grosso do Sul, é devido à prudência do produtor. O produtor sul-mato-grossense, ele percebeu que prudência é uma característica interessante, muito importante para a produção, e quanto mais se age com prudência na hora da semeadura, na hora da colheita, na hora da condução da lavoura, isso reflete em boas produtividades. Então, o produtor tem esperado a condição ideal de semeadura, justamente porque ele percebe que mais vale ele semear bem, mesmo que um pouco atrasado, do que ele semear mal numa época ruim. Então, se antigamente o produtor plantava no pó, não esperava chover, passava 15 de setembro, já estava com a soja semeada ali, só esperando chover para nascer e tal. Hoje o produtor ele tem procurado sementes de alta qualidade, de vigor alto, de boa germinação, para que ele possa fazer uma semeadura consciente, com a umidade ideal na terra, e colocar isso daí de uma maneira mais segura no chão. Isso daí faz com que ele tenha essa preocupação com a hora ideal de semeadura. E isso reflete em boas produtividades. Haja visto que o Mato Grosso do Sul, embora todos esses atrasos, tem conseguido manter ou até incrementar a sua produtividade por área e, consequentemente, a produção final. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que também a gente percebe no produtor sul-mato-grossense, é o seguinte: o produtor tem se preparado operacionalmente, mecanicamente, para intempéries que podem vir a acontecer. Tá certo, André. Bom, parabéns aos produtores, né, que se preparam aí e conseguem minimizar esses impactos e garantir a produção aqui do nosso estado. Parabéns também, André, pelo trabalho da AproSoja. Muito obrigado pela sua entrevista com a gente aqui no canal do Boi. Bom, a Assistência Técnica do Paraná tem alertado os produtores para a importância das medidas de controle da cigarrinha, responsável pela doença do enfesamento do milho, que tem provocado severos danos nas lavouras do estado. Confira os detalhes na reportagem de Mauro Andrade. Aqui no estado do Paraná, técnicos e produtores têm percebido o aumento da doença chamada de enfesamento do milho, causado pela cigarrinha, e têm exigido atenção dos produtores porque causam prejuízos severos na lavoura. Em Londrina, o milho tem sofrido com as pragas já costumeiramente acostumadas, que é percevejo, barriga verde, lagarta do cartucho, entre outros. Mas o que vem ganhando destaque desde o ano passado e para esse ano é o intenso ataque de enfesamento da lavoura de milho, que é causado pela cigarrinha contaminada e que vem se expressar lá na frente, lá o dano, que chega em torno de 10% a 100% de perca. O enfesamento do milho é uma doença que exige uma série de medidas conjuntas para obter sucesso no controle da cigarrinha. Nós temos recomendado alguns tratos culturais para os nossos cooperados produtores. Por exemplo, nessa propriedade mesmo nós temos algumas parcelas onde nós estamos pesquisando questão de espaçamento, de variedades de híbridos, em questão a tolerâncias. Mas o que nós recomendamos principalmente é não deixar plantas hospedeiras de um ano para o outro na lavoura. Quando for efetuar o plantio, tentar efetuar de maneira idêntica para não deixar plantas de várias idades na lavoura. Fazer o tratamento de semente com produto específico para o controle da cigarrinha. Usar controle químico de produto registrado que tem eficácia em cima do vetor. Uma outra coisa importante que devemos levar em consideração, em relação ao ano passado, aumentou-se em 6 vezes a aplicação de controle químico em cima da cigarrinha. E mesmo assim a população dela tende aumentado. A aplicação deve ser feita no momento certo, com o produto específico correto, para não ter despesas excessivas no seu controle da praga. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Bom, a gente conferiu aí os preços do milho no mercado físico, mas como será que anda o mercado no futuro brasileiro? Quem traz mais informações para a gente é novamente Walter Puga Júnior, ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O que você destaca para a gente, Puga? Bom, hoje nós temos aí os preços em alta de novo e no mercado futuro brasileiro, o preço dispara, o milho negociado na Bolsa com vencimento em maio sobe aproximadamente 1% e bate aí R$ 100,86 a saca. Os últimos negócios agora mostram o milho a R$ 100,80 a saca. Mas logo pela manhã chegou a R$ 100,86 a saca. Praticamente R$ 101 por saca e, a julgar pelos números, pelo comportamento do mercado, provavelmente teremos isso. Você acompanha agora a evolução dos negócios no mercado futuro brasileiro. Você tem na tela do seu televisor agora, vamos acompanhar? Contrato para maio a R$ 100,77 a saca nos últimos negócios, tem alta de 0,91%. O contrato de julho a R$ 96,09 a saca sobe também, tem alta de 0,92% agora. E o contrato de setembro a R$ 90,37 a saca tem alta de 0,80% agora. Alta mais acentuada no contrato futuro para novembro. O milho para novembro a R$ 91,15 a saca, neste momento tem negociações com alta acima de 1%. E a perspectiva não é diferente no mercado físico, né? O CPEA já apontava ontem valores superiores aí a R$ 95 a saca nas principais praças comercializadoras, ali em volta de Campinas, que é a base de referência para o levantamento do CPEA. Agora, o milho sobe só aqui? Não, milho sobe lá fora também. Agora você acompanha comigo a evolução dos negócios no mercado futuro lá dos Estados Unidos, onde o milho para maio, na máxima, passava de $5,85 por bushel agora há pouco. Contrato de maio tem últimos negócios agora a R$ 5,83 por bushel, sobe mais de 3 centavos de dólar por bushel. O contrato para julho a R$ 5,66 por bushel, sobe agora mais de 4 centavos por bushel. Esse contrato para julho já chegou a ultrapassar R$ 5,68 agora há pouco. E o contrato de setembro a R$ 5,12 por bushel tem últimos negócios com alta de mais de 2 centavos de dólar por bushel. O contrato para dezembro, o mais longo que você tem na tela do seu televisor, ainda opera abaixo de $5 por bushel, a R$ 4,98, mas também vem em alta de 3 centavos de dólar por bushel. O mercado do milho continua em alta e a perspectiva é de alta. Aliás, hoje, os principais jornais brasileiros já abordam as dificuldades da suinocultura brasileira para enfrentar essa alta acentuada dos custos do milho, que refletem, lógico, muito, né, nos custos de produção. Isso já está preocupando não só produtores de suínos, mas também produtores de aves. Alguns até já desalojando aves, no caso de postura, avicultura de postura, já desalojando aves para poder enfrentar essa dificuldade que é o aumento acentuado do preço do milho e dos custos de produção. O repasse para o consumidor nos preços da carne suína, carne de frango e de ovos será mais difícil na medida em que a pandemia avança, continua muita preocupação com a renda da população, o consumidor está retraído, portanto, os custos sobem, mas o repasse para o consumidor fica cada vez mais difícil. Adriano, é com você. Ok, Puga, obrigado. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Bom, tem intervalo comercial por aqui. São 12 horas e 48 minutos. No próximo bloco, você vai ver que o Paraná inicia a colheita da segunda safra de feijão. E também, crédito privado traz mais oportunidades para o agro brasileiro. Sai daí não, volto já. 12 horas e 51 minutos, estamos de volta e com uma excelente oportunidade para você que gosta de aproveitar os bons momentos aí, fazendo bons negócios. Hoje, a partir das 20 horas, ao vivo aqui pelo canal do Boi e também pela plataforma @play, você vai acompanhar a venda de fêmeas Nelore PA, mais uma realização do Pecuária BR e parceiros aqui na programação do canal do Boi. Começamos ontem com cerca de 50 animais sendo oferecidos, com toda a qualidade do Pecuária BR que você já conhece. E eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa a Cíntia Vieira, aquela da Dueto Assessoria, junto com o Marcelo Solé também, está prestando consultoria para este evento. Começamos ontem na sua participação aqui, abrindo essa oportunidade com 52 animais. Ao longo de todo o dia, muita gente veio atrás. Com quantos animais a gente realmente entra efetivamente nesse dia de negócio aqui na programação? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos.
52 que já estavam na programação, aí pela demanda o patrão mandou filmar ontem mais 18. Olha que coisa boa! Então vamos ter aí uma noite muito especial, mas as confirmações já podem estar acontecendo desde já. As assessorias estão a postos, a mesa lá da Connect também. E como não é leilão, Adriana, as pessoas podem ligar, confirmar o lote que melhor que gostar, o que melhor atender a sua necessidade, né? No site da Connect você consegue baixar o catálogo todo, ver as imagens dos lotes e tal, e a gente vai estar hoje durante o dia em alguns horários mostrando alguma coisa também. Bom, a gente já vai começar a mostrar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ontem a gente passou o dia juntos aqui e tal, e eu fui preparar um VT aí que a gente acompanhou agora há pouco para falar dessa ação de vendas aí. A gente já tinha falado disso na sua participação aqui no Agricultura BR, mas ontem passando os lotes por lotes, Cíntia, é impressionante os índices que a gente tem nesses animais que serão oferecidos nessa oportunidade de negócios hoje, principalmente em se tratando de Nelore. Se o produtor prestar atenção nessa régua de índices que está aparecendo aí, é para não perder essa oportunidade de negócio de maneira nenhuma, né? Não, oportunidade extraordinária mesmo, e o projeto do Pecuária BR é voltado para a qualidade de carne, para a carcaça, né? Então essas avaliações são feitas resultado de ultrassonografia, e tá aí, ó, a gente está trabalhando com touros, melhores touros do mercado, que é da linhagem Golias, por exemplo, e com grandes doadoras que o Pecuária BR foi adquirir, inclusive nesse grande criatório aí. Então tem filhos de tijolo, de rubi, com grandes doadoras para fazer esse acasalamento voltado para a área de odilombo, marmoreio e gordura. É tijolo para construir uma pecuária forte, né? Com certeza, com certeza. E nós estamos trabalhando com 30 parcelas, 6 duplas, mais 18, frete grátis na malha viária nacional, então você vai receber na sua casa, na sua fazenda, esses animais. As receptoras não são receptoras comuns que a gente vê no mercado. Nós estamos trabalhando com receptoras Nelore, registradas como PA, que é puro por avaliação. Então a BCZ já registrou esses animais, e uma PA, ela é a avó de uma PO. Então se o criador que comprar esse animal continuar colocando touros PO nas duas próximas gerações, vai obter um animal PO, uma fêmea PO aí na terceira geração. Então tudo isso agrega valor. O fruto que nascer já desse embrião, se for coberto por um PO ou inseminado por um PO, já tem um PO na fazenda. Exatamente. É um investimento a longo prazo, médio e longo prazo. Exatamente. E aí nós estamos vendendo o quê? Embrião dessas doadoras, está na tela aí a doadora FSAT 1693, com a régua toda de informações dela, com o touro tijolo, por exemplo, que é o líder da raça Nelore para marmoreio. E você leva a receptora. Aí está o tijolo na tela, a próxima imagem vai aparecer a receptora, que é o animal que você vai receber com o embrião. Alguns casos já estão sexados, ou fêmea ou macho, outros não deu tempo de fazer a sexagem, não estão. Mas garantia de DNA é o que a gente está dando, né? Então, nasceu, fez o exame de DNA, tem que comprovar que olha lá a receptora na tela. EC4283 é a receptora. Também de extraordinária qualidade. Isso que eu ia falar. É um pacote de melhoramento genético, né? Um pacote. Então foram bem cuidadosos, a Pecuária BR bem cuidadosa na aquisição dessas fêmeas, né? Para poder estar levando uma embalagem diferenciada aí para o criador. A gente vê em muitos lugares aí que a barriga de aluguel é um animal escolhido aleatoriamente, que não é o caso aqui, né? Que vira corte, né? Aqui não. Vai virar uma matriz dentro da fazenda. Sem dúvida nenhuma. A qualidade do que está sendo oferecido é fantástica. Exatamente. Então a gente está mostrando alguns lotes aí. Esse é o 1005B3. Podemos ir para o 1005C, que é com outro acasalamento, com touro zorro. Lembrando que esses telefones que já estão na tela aí, o pessoal que porventura já estiver acompanhando a gente, se interessou por um animal desse, já pode entrar em contato e fazer sua aquisição. Tá lá, ó, preço fixo, R$500 de parcela. Então é só ligar lá, confirmar, gostei do lote 1005C, que é do acasalamento da FSAT 1693. Olha as informações, 6,32 de marmoreio, extraordinária. A média da raça Nelore é 1,5. Então a gente está falando aqui realmente de... acima de média de Angus. Acima de Angus, exatamente. Angus é 3,5. Puxa então vida. A gente tem uma outra aqui que está dentro dessa equivalência, o resto tudo acima, né? Então é só ligar, confirmar, a mesa da Connect está lá, tem várias receptoras, vários acasalamentos, então ligue, peça informação, diga o que você precisa, qual é o seu sistema de produção, o que precisa melhorar no seu rebanho, que a equipe está capacitada
para direcionar para o melhor lote, para atender a necessidade de cada criador. Isso é legal, a gente falou disso ontem, é legal a gente repetir de novo, porque a presença da Dueto e do Marcelo enquanto consultores nesse processo todo é justamente para ajudar o produtor na tomada da melhor decisão para a sua realidade. Né? Eu costumo dizer que a assessoria nesse momento está trabalhando para o comprador, né? Que a gente tem uma lista enorme de boas opções de acasalamentos, todos excelentes, porém tem o certo para cada criatório, para cada centro de produção, para que aquele criatório precisa melhorar no seu rebanho. Essa semana ligou um cliente, preciso melhorar, aumentar o peso da minha desmama e colocar leite nas minhas fêmeas. Então, indiquei lá para ele os animais nesse sentido, né? Então, confirmou, acreditou na gente, muito obrigada. E nós estamos aqui para isso, nesse momento, trabalhar para o comprador mesmo. Muito legal. Lembrando que toda essa ação de vendas é hoje, né? Aliás, hoje sim, oficialmente a partir das 20 horas, mas começou desde ontem. Isso. O pessoal que está acompanhando a gente aqui na Agricultura BR já pode entrar em contato por esses telefones que estão aqui no cantinho, aqui, ó, e já fazer suas compras e tirar suas dúvidas, pedir aí orientação da Cíntia, do Marcelo, do Leonardo também. Vai ter todo o apoio, toda essa estrutura de assessoria e com certeza vai levar para casa aí uma fêmea que se encaixa dentro da sua necessidade com um padrão fora do comum. Qualquer um, assim, ó, podemos dizer que esse aí, se eu posso estar errado, você me corrige, é a típica expressão, clara expressão do qualquer uma, né? Qualquer uma, exatamente. Tanto faz. Qualquer uma. Às vezes um detalhe ou outro, né? Preciso do marmoreio mais assim, preciso da área de lobo maior, gostei dessa receptora ou gostei dessa doadora, mas qualquer coisa que for comprar aqui vai entrar realmente na cabeceira de cima, enquanto a gente fala de carcaça, de qualidade de carne, desse mercado gourmet que está aí em expansão e que valoriza muito a carne. Né? É uma maneira de agregar valor ao seu produto, certeza, né? Com certeza. Estamos caminhando para isso. Muito legal. Tem alguns outros animais que você gostaria de destacar para a gente? É aquilo que a gente falou, né? O tanto faz, qualquer um que pintar na tela aí está muito bem apresentado. Puxa o 10, 10. 10, 10, acho que é A. Já está aí na tela? 10, 10 A e B. São na sequência dos touros da Santanice, então o comboio e o próximo touro é o B6033, 2 touros que deixaram história dentro da Santanice, inclusive fêmeas reserva lá deles, que é um plantel muito criterioso, né? Uma seleção muito criteriosa, então a gente veio buscar dentro da Santanice 2 opções de touro para estar acasalando com essas fêmeas, Golias no caso, dessa doadora aí, tá aí ó, 69 de AOL, 4,78 de marmoreio, gordura 11,68, extraordinário, ligado diretamente à parte de reprodução, né? Então, muito interessante também a precocidade sexual, né? Sem gordura não emprenha, né? Sem dúvida nenhuma. Então, está diretamente ligado e isso fica dentro do rebanho, né? O gen fica no rebanho para as próximas gerações, né? Então, tá aí realmente, outra opção, o outro touro da Santanice. Posso? Pode? Porque para o produtor que está acompanhando a gente está falando dessa questão da opção, da oportunidade de melhoramento genético que ele tem, principalmente para a questão da melhoria da qualidade de carne. Então eu queria que o pessoal colocasse o lote 1011 aí na tela, só para o produtor entender nessa régua que está aparecendo aí no vídeo. Olha isso, meu amigo. Dá uma olhada na régua que vai entrar aí. Olha o marmoreio que o Pecuária BR tem obtido no Nelore, tá? É importante deixar claro isso. 7, Cíntia. É impressionante. Essa é a doadora de maior marmoreio que vai à venda hoje. Ou seja, dentro do rebanho nós temos de 9, 10, mas hoje quem está levando para casa uma fêmea com essa capacidade de colocar no rebanho futuro aí um melhoramento como esse, está fazendo um investimento muito bem investido. Né? Muito bem. E a gente falou para o patrão, né? Mas está muito barato isso, porque não é possível o material genético que a gente está vendendo. Ele falou, é para democratizar. Né? Isso aí. É isso aí. Ele falou, é para vender nesse preço mesmo, eu quero que as pessoas acessem essa genética, nós precisamos melhorar a qualidade de carne do rebanho brasileiro, né? Então o preço é esse mesmo. Não, e é legal porque ganha o produtor, ganha o consumidor, ganha a cadeia produtiva como um todo, né? Todo mundo. E essa é a função do Pecuária BR. E nós vamos trabalhar em alta escala, né? Em grande escala. Então nós estamos começando com as vendas e durante o ano todo a gente vai estar ofertando esses produtos e cada vez com mais direcionamento nos acasalamentos, cada vez melhorando mais qualidade de receptora, que já é um critério, mas vocês vão ver que nas próximas já vem coisa muito melhor. Esse é meu patrão. Estamos sempre caminhando para cima. Legal, Cíntia, obrigado pela sua participação aqui, reforço o convite para o pessoal aí antes da gente encerrar. Obrigada, agradeço a oportunidade. Nós vamos estar então hoje às 20 horas, horário de Brasília,
com essa comercialização de PAs, prenhas de embriões, que a gente acabou de mostrar alguma coisa aí. Entra no site da Conect, liga lá na mesa, peça as informações, escolha o seu lote e já confirme. Quem chega cedo bebe água limpa, né? Com certeza. Então vai confirmando, porque teve gente que na semana passada ficou esperando, a hora que resolveu já tinha vendido o lote que ele tinha gostado. Aí vai chorar na cama que é lugar daí quente, não tem né? mais jeito. Obrigado, Cíntia. Obrigada. Um ótimo dia para você. Bom dia para você também. Só lembrando que tem informações também sobre essa oportunidade de negócio lá no portal sba1.com. Eu vou para um rápido intervalo comercial, logo depois na volta você vai conhecer uma cultivar de morango 100% nacional. E ainda hoje você vai ver que redes sociais estão sendo utilizadas em defesa do agronegócio. São 13h02, eu volto já. São 13h04, a agricultura está de volta e chegou agora um dos momentos mais aguardados e importantes para os produtores rurais. É hora de saber como fica a previsão do tempo nas regiões produtoras do país nesta sexta-feira. É hora do Agroclima com a Renata Ferreira. A chuva expressiva continua no litoral da Bahia. Isso por conta de uma umidade constante trazida por ventos que sopram do oceano para a costa. A capital baiana e arredores registraram alagamentos e o risco para deslizamentos é mantido hoje. Então, destaque para altos volumes de chuva no litoral da Bahia. Apesar dos transtornos, a chuva traz benefícios, principalmente aí para os produtores de cacau e para as pastagens. Toda a costa leste aqui do Nordeste recebe também chuva volumosa. Entre Aracaju e Rio Grande do Norte, apesar do sol aparecer, a chuva pode vir aí com trovoadas, principalmente no período da noite. Em 5 dias, cerca de 20 milímetros de chuva, recuperando aí a umidade do solo. E com toda essa chuvarada, as culturas de subsistência, até feijão, cana e soja, são favorecidas nos próximos dias, desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. Entre o Acre e o Amazonas e também na metade norte aqui do Maranhão, acumulados que variam de 40 a 60 milímetros. Em Mato Grosso, ainda chove no milho segunda safra, cerca aí de 20 milímetros. Já na maior parte do Sudeste, Goiás, interior da Bahia, Tocantins, sul do Piauí, Mato Grosso do Sul e toda a região sul, predomínio aí de tempo firme, sem chuva significativa. Nada muda nos próximos dias nas áreas produtoras de café, citros e também cana-de-açúcar do Sudeste brasileiro. A umidade do ar começa a diminuir entre Minas Gerais e também no interior de São Paulo. Os índices de umidade do solo variam aí de 30% a 50% e a tendência de queda nos próximos dias. Na região sul, a mesma coisa, falta de chuva e redução da umidade disponível no solo, principalmente aqui no estado do Paraná. Volta a chover no final de semana, somente no Rio Grande do Sul. Em Bagé, pancadas breves de chuva no período aí da noite, atenção aos ventos de até 60 km por hora. Em Guarapuava, nada de chuva, mínima de apenas 13 graus e máxima de 26. Em Aripuana, Mato Grosso e Novo Progresso, no Pará, chuvas concentradas no período da tarde, mesmo assim, calorão aí acima dos 30 graus. Segundo o último relatório divulgado pela Conab, o feijão deve ter um crescimento de 2% na produção nacional, quando somadas 3 safras, totalizando 3.300.000 toneladas. O estado do Paraná, que é o maior produtor nacional, iniciou o mês de abril a colheita da segunda safra. E as expectativas são positivas, tanto em volume de produção quanto em relação aos preços praticados. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Mauro Andrade. Este ano, o Paraná plantou 451 mil hectares com a cultura do feijão, área 12% superior à safra passada. Se o clima permitir, a estimativa está em 490 mil toneladas, 83% superior à safra de 2020. Os preços estão em bons patamares. No mês de março, o feijão preto foi comercializado a R$ 275 e o feijão cores a R$ 286. Eu conversei com Carlos Alberto Salvador, técnico do DERAL, que faz uma análise da cultura do feijão aqui no estado. Acompanhe. O Paraná inicia a colheita da segunda safra, safra da seca. As primeiras áreas estão sendo colhidas nas regiões mais ao norte do estado. As condições de campo do feijão estão boas.
a expectativa de boas colheitas, volumes superiores ao ano passado. Cabe lembrar que o Paraná é responsável, a estimativa, de produzir 34% a 1/3 do total da produção nacional. Volume esse muito importante no abastecimento, né, de feijão não só para o estado do Paraná, as necessidades estaduais, bem como para outros estados que o Paraná tradicionalmente exporta. Os preços estão com valores muito bons, valores esses que pagam os custos, né, dos investimentos, do custo de produção, e preços esses superiores ao ano passado. Vai depender do volume da segunda safra estadual e nacional, e para que os preços permaneçam nesses patamares. É um período agora de 3 meses de colheita, que vai de abril a junho, e tem muita coisa, tem o clima, pode ter alguma diversidade, né? Mas nesse momento a expectativa é boa para o setor em termos de produção e de preço. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. 13h10, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que o crédito privado traz mais oportunidades para o agronegócio nacional. E vai conhecer também uma cultivar de morango 100% nacional. Sai daí não, a parada é rapidinho e volta em 2 minutos. Estamos de volta, são 13h12 pelo horário de Brasília. O Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio reuniu mais de 5.000 inscritos em um evento online. Com a participação do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e outros nomes, o encontro debateu temas como investimento estrangeiro no setor e a importância do financiamento privado. A jornalista Sara Kirchhoff conversou com o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, a entidade que organizou o congresso. Confira aí. Renato Buranello fala sobre esse grande evento, está conosco pela internet, e eu queria levantar 2 pontos específicos, Renato, e como chegar até ele. Vocês falaram muito sobre a questão do financiamento privado no agronegócio, que de fato é uma tendência que veio para ficar, a gente sabe que vai crescer muito daqui para frente, e também do investimento estrangeiro. Só que para tudo isso é preciso segurança jurídica. Nesse quesito, em que a gente já avançou e no que a gente ainda pode avançar? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Prazer estar aqui com vocês. Viu? É isso aí. A gente teve enfoque muito central nessa questão de investimento e de financiamento da atividade. Você tem acompanhado aí de perto, né, as tendências. A cada plano de safra, a gente já tem esse olhar, né, da questão do direcionamento dos recursos. Né? E não diria que é só uma tendência. Eu acho que veio para ficar mesmo. A questão dos recursos obrigatórios, Sistema Nacional de Crédito Rural, eu acho que cumpriu uma excelente função até aqui. Mas o que a gente nota é que, de fato, o governo precisa, né, tirar um pouco o pé, vai dar, até pela questão de ajuste fiscal, vai dar muito mais lugar, vamos dizer assim, a outras direções desses recursos e vai dar condições, por outro lado, a que esse mesmo produtor, aos agentes da atividade, possam ir ao mercado privado de crédito. Então, portanto, nós temos uma janela de oportunidade também, a taxa Selic cai, o governo vê a necessidade de realmente ir tirando devagar, criando um momento de transição para a questão de subsídios, de recursos dirigidos, e vai para o caminho, vamos dizer assim, do crédito privado e do mercado de capitais. Né? Nesse contexto, como você falou, é extremamente importante você dar muita transparência a esse mercado. Né? Você vai, de fato, exigir das entidades que conheçam melhor esse setor e, por outro lado, elas vão necessitar, de contratos firmes, de segurança nessas relações, para que continuem fomentando a atividade sem grandes solavancos. E por parte do produtor, como que você vê essa evolução? Ainda existe um pé no freio? Ainda existe um certo receio? Ou como que está a aceitação do produtor brasileiro hoje nesse quesito de financiamento privado? Então, Sara, é uma evolução, né? Tudo é um processo mesmo. Imagine que a gente tem o Sistema Nacional de Crédito Rural desde 65, né? Então, se você desamarrar de uma vez, é claro que você pode prejudicar vários setores, que ainda, portanto, não estariam preparados, a soltar a mão, vamos dizer assim. Então, por que eu disse transição? Porque eu acho que o governo está sendo muito
minucioso nesse sentido, de ir tirando aos poucos o pé, né? A cada plano, a cada ano, eles vão realmente diminuindo essa questão. Você vê que nesse ano ainda a pressão é ainda maior, tanto para os programas de seguro rural, para os recursos dirigidos, tem uma pressão em relação ao orçamento. E assim vai ser. Então, o que eu acho? Neste mesmo caminho, nessa toada, o produtor também está se preparando mais, começa a necessidade de ter mais relacionamento, mais dados, mais transparência, governança de dados, os seus números, os seus balancetes, o lançamento, o imposto de renda, todos os demonstrativos, a aplicação desses recursos para que as instituições de mercado possam avaliá-lo melhor. Então, eu acho que isso também faz parte de um processo, como você me perguntou. Não acho que está todo mundo pronto, mas está todo mundo se preparando para tal. Tanto assim, o outro lado também. As instituições de crédito que querem fomentar mais no privado, recursos livres, então, vamos dizer assim, pense, obrigatórios, Sistema Nacional de Crédito Rural. Os livres, as instituições estão livres para trabalhar estas linhas. E, por outro lado, vão exigir melhores análises de risco e maior transparência do produtor. Perfeito, Renato. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos e parabéns aí pelo Congresso. Eu agradeço. Prazer estar aqui com você. Da mesma forma. Esse foi, então, Renato Buranello, presidente do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E o Brasil está perto de colocar no mercado uma variedade de morango totalmente brasileira e adaptada a climas quentes. A novidade vem da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, onde as primeiras mudas já estão em fase de registro molecular. Veja os detalhes na reportagem do Mauro Andrade. Hoje, o plantio de morango no Brasil é dependente de mudas importadas. As cultivares são desenvolvidas na Califórnia e multiplicadas comercialmente no Chile e na Argentina, o que eleva bastante o custo de produção. Atualmente, o morango se desenvolve melhor em clima temperado. Por conta disso, o cultivo fica restrito a regiões de clima mais frio, mas essa situação deve mudar em breve. O melhoramento genético para adaptação de mudas de morango para regiões de clima quente, desenvolvidos aqui na UEL, tem mostrado que isso é possível. E num futuro próximo, o Brasil poderá plantar morango em todas as regiões do país. E melhor, com mudas 100% nacional. O desenvolvimento de cultivares para climas tropicais, climas com temperaturas mais elevadas, ele teve início em 2012, a partir de cruzamentos entre cultivares que a gente usa hoje, que são cultivares importadas, e a partir desses cruzamentos a gente gerou essas populações segregantes, em que a gente coloca elas no campo em períodos com temperaturas mais elevadas. E daí a gente seleciona aquelas mais produtivas nesse período, que a gente chama mais adaptadas, Que até o presente momento as cultivares estrangeiras, internacionais, que hoje são plantadas no Brasil, elas não têm esse potencial de produção em altas temperaturas. Eu vou conversar com Daniel Zanin, ele é engenheiro agrônomo e um dos responsáveis pelo projeto da multiplicação das mudas de morango. Daniel, como é que está hoje o plantio de morango no Brasil e o que esse trabalho de pesquisa de vocês altera de que forma esse manejo? Falando num modo geral e abrangente, o morangueiro é uma cultura típica de pequenas propriedades nas quais se utiliza a agricultura familiar. A maioria das áreas de produção de morango no Brasil possuem entre 1/5 de hectare e 2 hectares. Então é uma cultura típica de pequenas áreas, com produtores que utilizam mão de obra familiar e se torna uma ótima opção de cultivo para esses agricultores pelo fato dela possibilitar uma boa rentabilidade, um bom retorno financeiro, mesmo em pequenas áreas. Com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, esse trabalho de melhoramento genético, um dos objetivos nossos é desenvolver cultivares nacionais de morangueiro
que sejam plenamente adaptadas às condições dos principais polos produtores do Brasil e também genótipos adaptados a clima mais quente, que os principais polos produtores poderiam obter uma produtividade maior do que as cultivares que estão sendo utilizadas atualmente pelos produtores, ou até poderiam possibilitar a expansão do cultivo do morango para outras regiões onde atualmente a produção de morangos é uma atividade inviável devido ao excesso de calor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. São 13h22, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que agroinfluencers estão usando as redes sociais para defender o agronegócio. E vai conferir também as últimas informações desta edição. São 2 minutinhos só, fica por aí, eu volto já. Estamos de volta. E uma produtora rural do Rio Grande do Sul tem ganhado cada vez mais destaque nacional por esclarecer algumas informações distorcidas sobre o agro. Camila Teles tem respondido, com dados e informações, alguns discursos de celebridades sobre o setor, além de levar mais conhecimento à população também da cidade. Acompanhe aí. Que o agro está em tudo, na alimentação, na roupa, isso a gente já sabe. Nós que trabalhamos e mostramos a realidade do campo. Mas ainda tem muitas pessoas que não conhecem a lida lá na fazenda e acabam passando algumas informações distorcidas sobre o setor. E nos últimos anos tem crescido um movimento grande nas redes sociais para mostrar o outro lado do agro. Um dos maiores nomes é a Camila Teles, que é produtora rural e também agroinfluencer. E ela falou sobre esse desafio de informar. Vamos ver. Eu entrei nessa parte da comunicação no agro na faculdade já. Em 2015 foi o ano que eu me formei e como eu fiz o meu TCC sobre a comunicação usada em todos os segmentos do agronegócio, antes, dentro e depois da porteira, eu comecei a dar palestras. Então começou muito através das palestras mesmo, e depois disso foi aumentando os convites, as pessoas foram começando a gostar do meu conteúdo, e eu fui criando mais alguns projetos relacionados a jovens no campo, relacionados à comunicação de alguma forma. Em agosto de 2019, eu gravei um vídeo, o meu primeiro vídeo que viralizou, né, que foi o vídeo da paródia. Para que agora é hora de conhecer o agro que veste e que move um país desnaturado. E aí depois desse vídeo da paródia eu ganhei 20 mil seguidores em 48 horas. E depois disso eu comecei a jogar no Instagram vários vídeos opinativos de assuntos ditos como polêmicos, mas que na verdade eles combatem a desinformação. O agro, na verdade, ele se comunica muito bem com o agro, né? De dentro para dentro. Então, tem muitos eventos incríveis, feiras agropecuárias, as próprias produtores de certas culturas se unem para conseguir engajar e gerar um conteúdo diferenciado e eventos diferenciados. O problema é realmente a gente sair da bolha, que eu chamo, né? Furar a bolha e conseguir chegar na cidade de uma maneira positiva. Nós temos grandes influenciadores nas redes sociais, como a Anitta, como a Xuxa, como várias outras personalidades que acabam colocando a sua opinião como verdade absoluta. Então a opinião deles geralmente é contra o agro, contra o consumo de carne, contra o plantio da soja, porque eles realmente acreditam que principalmente essas duas culturas são os vilões do Brasil. Eu tretei até com o Macron, presidente da França, que ele falou que não ia mais importar soja porque estava destruindo a Amazônia, sendo que ele nem entendeu que a maior parte da soja, 98% da soja no Brasil não é produzida na Amazônia. Até tem essa desvalorização. Uma vez eu viajei para a Alemanha, conversei com um produtor da Alemanha, ele disse que o próprio governo não valoriza o agro lá. Então, acho que cada país tem suas realidades diferentes. Estados Unidos, conversei também com um digital influencer lá, inclusive tem um vídeo que eu adoro, que também diz que as pessoas não valorizam o agronegócio. Então, até em países desenvolvidos. Então, a gente tem que sempre cuidar esses discursos de outros países para entender até que ponto é interesse comercial e até que ponto realmente é algum interesse de fato na preservação ou algo do gênero. Outro exemplo, Bill Gates. Eu fiz até a minha coluna no Estadão foi sobre Bill Gates. Ele falou que tinha que influenciar as pessoas dos Estados Unidos a não comerem mais carne para não acabar com o meio ambiente. Ou seja, ele fez um discurso totalmente sem embasamento de dados. Por quê? Porque ele é o maior investidor de startups de carne vegetal. Então, o outro lado do agro surgiu, praticamente um resumo de tudo que a gente falou. Justamente para perceber, para as pessoas conseguirem ver o outro lado do agro, né? O agro que muitos vivem, mas ainda poucos conhecem. Então eu quero viajar ao Brasil
mostrando a realidade de produtores rurais, mostrando a realidade de ONGs parceiras do agronegócio, de biólogos, de pesquisadores, né? Unir as classes, que as pessoas muitas vezes acham que trabalham separadamente, para mostrar que o Brasil ele é um dos países com uma agricultura extremamente diferenciada há muitos anos, que luta pela sustentabilidade há muitos anos, que tem muita pesquisa com biológicos, com produção mais verde, com menos emissão de gás do efeito estufa, comprometido, que às vezes não sai na mídia, as pessoas acham que não acontece. Pra galera então que está nos assistindo aí da cidade, que não tem muito convívio com agro, meu único pedido é: não se baseiem no que os outros falam, ou que pessoas que não vivem no dia a dia do agro acabam falando ou dando sua opinião como verdade absoluta. Falem com produtores, sigam redes sociais que tenham produtores rurais falando das suas realidades e entendam e valorizem que todo produto que a gente consome pelo menos 4 vezes ao dia vem do agro, vem do trabalho de um produtor rural comprometido principalmente com a segurança alimentar e com a qualidade, que é um dos destaques do Brasil. Muito legal, que tem outras Camilas Teles aí para defender o agronegócio, todas as redes sociais. Bom, tô indo embora, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Tenha um ótimo dia para você, obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo final de semana também. Segunda-feira, se Deus quiser, o Fabiano está de volta. Até lá, tchau, tchau.